Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O banquete do rei Belsazar. A gente precisa entender um pouquinho o contexto do que aconteceu para a gente poder entender o que aconteceu. Em Daniel, no capítulo 5, o texto começa dizendo que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Olha, 1000 pessoas no auditório é muita gente. Mas no auditório a gente fica sentado, ou em bancos, ou em cadeiras, uma cadeira ao lado da outra. Quando a pessoa está num banquete, não dá para ficar uma ao lado da outra, precisa de mesa. 1000 pessoas num banquete, com mesas e cadeiras, e garçons, serviçais, e outras coisas mais, precisa de um auditório realmente muito grande, um local muito grande. E certamente o reino do Belsazar, ainda era Babilônia, estava muito grande realmente. Talvez avô dele, o Nabucodonosor, se engrandeceu bastante, se engrandeceu e conquistou muita coisa e, por fim, aumentou bastante aquela glória. Não se sabe exatamente com rigor sobre essa genealogia, mas o pai do Belsazar, o rei Nabonido, foi um rei muito estranho. Muito estranho, o Nabonido. A história diz que ele se empolgou com a meditação e com a parte mística da religião e foi para o deserto, virou um monge, deixou o reino e virou como que um monge. É claro que ele deve ter levado os serviçais com ele, mesmo lá no deserto, onde ele estava em meditação. Ele tinha comida, gente que o apoiava, e ele deixou o reino. Bem, o filho dele, o Belsazar, assumiu aquele reino e pelo jeito não fez boa coisa. Mas o tempo já estava chegando e o cumprimento da profecia também. Naquele grande banquete, Deus achou de dar um grande desafio ali, fazer uma grande demonstração de poder naquele banquete mesmo. E enquanto ele, o rei Belsazar, bebia e apreciava o vinho, o que havia de melhor das bebidas na época, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que o Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Bem, o rei Nabucodonosor é mencionado aqui como pai, mas na verdade ele era avô, talvez até bisavô do Belsazar. E aquela atitude caracterizou uma confrontação. Não se sabe se ele estava querendo zombar de Deus ou apenas ele gostou daqueles objetos de ouro e de prata que serviam ao templo em Jerusalém para usar ali, entregando aos grandes que ele queria honrar, para que bebessem naquelas taças que eram santas, consagradas a Deus, que por desobediência do povo de Judá foram levadas para o cativeiro e tinham sido preservadas ainda. Aquelas taças, e elas foram profanadas, taças que eram para serem usadas na presença do Senhor, foram utilizadas para bebedeira e carnalidade
naquela grande festa que o rei Belsazar estava dando. Então o texto continua no versículo 3 dizendo o seguinte: trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Tinha muita mulher além das esposas ali, outras mulheres que estariam ali para carnalidade na festa. Isso e faz lembrar o final do Império no Brasil, chamado Baile da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A Ilha Fiscal. É preservado aquele local hoje como um museu pela Marinha. E a Ilha Fiscal, na época, era uma ilha, foi aquele grande baile do Império. O pretexto era uma homenagem a um navio chileno que trazia, eu acho que 600 guardas marinha, eram aspirantes que terminavam o curso e tinham uma viagem pelo mundo de prêmio e depois eles começavam a carreira de oficiais da Marinha propriamente dita. Então, jovens, todos animados, bem dispostos, com boa saúde, bem vestidos, com aquela roupa militar, seriam homenageados pela corte do Brasil com um grande baile na Ilha Fiscal. Uma vez eu vi a descrição das comidas e bebidas daquele grande baile. Era uma coisa assustadora, impressionante, que havia de bom e do melhor e em quantidade para muita gente. Então, os homenageados eram 600, a corte e os convidados, aqueles convites eram vendidos caríssimos. E a pessoa que tinha um convite para ir para aquela festa, o baile, aquele super baile na Ilha Fiscal, podia se considerar super importante estar entre a nata, a elite da sociedade brasileira. Talvez ali 2, 3 mil pessoas, não sei quantas, estivessem ali. O baile da Ilha Fiscal. Logo depois foi decretada a República e o reinado acabou no Brasil. Naquele dia, na verdade, naquela noite do Belsazar, Deus entendeu de dar uma manifestação de poder ali. Nem sempre Deus faz isso, mas algumas vezes Deus faz, confrontando os poderes humanos com uma manifestação sobrenatural. Um vento forte, um terremoto, ou o céu escurece de repente, uma chuva forte. De vez em quando Deus faz uma demonstração poderosa, usando, é muito comum Deus fazer isso usando a natureza. Mas naquele caso foi diferente. Então o rei passou a beber ele, todos que estavam com eles, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, aos seus ídolos. Ou seja, então eles sabiam o que estavam fazendo. Ofenderam ao Deus de Israel e usaram aqueles objetos de culto a Deus para oferecerem seus louvores aos demônios. Eles estavam, portanto, conscientes do que estavam fazendo. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, não a mão toda, mas uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Bem, naquela época não havia lâmpada muito forte, mas havia um candeeiro com certamente muitas lâmpadas que iluminavam, e a parede era branca, e ali dava para ser visto exatamente aquilo que Deus queria que fosse visto. E começou a escrever na caiadura, na brancura da parede, através daqueles dedos sobrenaturais que apareceram ali. Então, quando viu aquilo, se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros.
encantadores, caldeus e feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Bom, em algum momento no passado, com o rei Nabucodonosor, Daniel se tornou o chefe daquele grupo de caldeus, feiticeiros e todos os religiosos e magos e quem consultava mortos, enfim, todos que tinham algum poder sobrenatural, todos foram colocados pelo rei Nabucodonosor debaixo da autoridade do Daniel. Aqui nessa situação, Daniel não foi nem lembrado. Então, começaram a chamar todos esses sábios para entender aquela escritura que ficou registrada na parede. Nós não temos muitos detalhes, mas os dedos escreveram aparentemente em cor escura, com tinta escura, e ficou registrado, porque o rei chamou a todos para lerem, ninguém conseguiu ler e entender o que estava escrito, porque Deus escreveu em hebraico. A língua que Deus usou foi o hebraico. E para eles todos ali, já até um pouco encharcados de bebida, já meio bêbados, aquilo era um mistério realmente. Até que o desespero foi aumentando, ninguém foi embora, mas o rei consultou a rainha-mãe se lembrou de Daniel, que já era velhinho naquela ocasião, e mandaram chamar o Daniel. Aparentemente não demorou muito, o Daniel foi chamado e entendeu tudo e disse: ó rei, então eu vou contar para o senhor a história, eu vou ler essa escritura, porque é Deus, foi ele que mandou, o que está escrito em hebraico eu sei o que está escrito, mas eu não vou apenas ler, eu vou lembrar ao senhor a sua história. Começou lá no passado, o poder que Deus deu ao seu pai Nabucodonosor, como ele cresceu, se engrandeceu, mas ele se envaideceu também, aí teve que comer capim com os animais, até que reconhecesse a grandeza de Deus. Foi esse Deus que o Nabucodonosor reconheceu, que domina sobre céus e terra, que mandou essa mensagem. Foi esse Deus que escreveu isso daí. O que está escrito é o seguinte: o seu reino foi medido, avaliado e achado em falta, e foi então entregue aos medos e persas. E chegou a hora de o Senhor Deus acabar com o seu reinado. Esta é a escritura, condenação para o rei por causa de tudo que há no seu reino, de toda a pecaminosidade que existe, e o rei conhecia bem isso e conscientemente deu louvores aos demônios. Então agora Deus se irou e mandou essa mensagem: isso tudo vai acontecer. O rei mandou premiar o Daniel, mas Daniel só aceitou para não fazer desfeita, mas ele não estava confiante naquilo, nem querendo aquelas honrarias mais, mas também nem precisava, porque não tinha mais tempo para isso. Naquela mesma noite, assim nos diz a Bíblia no versículo 30 deste capítulo 5, naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar dos caldeus, e Dario, o medo da Média, com cerca de 62 anos, se apoderou então daquele reino. Se cumpriu tudo aquilo, outras profecias se cumpriram, Deus agiu, os medos e persas tiveram uma ideia fantástica, era desviar o rio Eufrates, que passava debaixo das muralhas da Babilônia. Lá em cima o rio foi desviado, ele se secou e as tropas entraram pelo leito seco do rio e invadiram a cidade de Babilônia e a destruíram por completo. A profecia se cumpriu naquela mesma noite. Eu quero dizer que tudo isso está registrado na Bíblia, primeiro, para a gente saber que Deus é Deus. Ele é soberano
e ele pode agir a qualquer momento, inclusive repentinamente. Deus tem nos avisado muito sobre o Brasil. Ele vai agir. Coisas vão acontecer no Brasil brevemente e muitas coisas vão acontecer no Brasil de repente. Coisas vão continuar a acontecer no mundo de repente, em preparação para a volta de Jesus. Isto é cumprimento de profecias e nós vamos ver muito disso acontecendo, porque o nosso Deus continua sendo Deus.